Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica, conforme a gente está caminhando junto com o índice analítico, nós estamos falando da Antiga Aliança. E hoje o subtítulo é Prefiguração e Aliança. O parágrafo é 1217. Na liturgia da noite pascal, quando a bênção da água batismal, a Igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que já prefiguravam o mistério do batismo. O Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Para a gente compreender melhor, vou ler o parágrafo 2018 e 2019. Desde a origem do mundo, a água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. A Sagrada Escritura a vê como incubada pelo Espírito de Deus. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas recebessem a força de santificar. A Igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas da água. 1 Pedro 3,20. Então, queridos irmãos, a prefiguração da aliança diante da água do batismo, a água que no decorrer de todo o caminhar da humanidade, diante da Arca de Noé, diante do batismo de Jesus no Rio Jordão, a purificação, né, a água que purifica, a água que lava, a água cristalina, tem até uma música, né? Então, diante deste mover, nós temos a graça dos sacramentos, diante dos sinais visíveis, né? Do agir de Deus, a gente vai falar bem corretamente, né? Com a criação, com as criaturas. E nesta unidade perfeita de Deus, Ele nos une, Ele nos traz a santificação, Ele nos traz a purificação. E a água é onde que a gente é utilizado para esses meios de vivermos os sacramentos. É a água utilizada onde que a transformação de água em vinho. Então a água tem para nós um sentido da vida, né? Então que esta água que purifica, essa água cristalina que transforma, é uma água que é utilizada pelas mãos de Deus para mudança, para transformação, para a graça divina. Então vamos pegar nossa palavra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. E nesta utilização da água também nós temos a aliança, a água do batismo, onde que vem para nós essa aliança eterna, passamos de criatura a filhos amados de Deus, né? Então que nós possamos viver essa graça no dia a dia. 1 Pedro 3,19 diz assim: E nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvavam por meio da água. Essa água purificava, prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós. Não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então essa água que veio aqui não é somente para lavar o corpo, mas para lavar e purificar a alma, né? Então o que essa água que traz para nós aqui, o simbolismo, né, da unidade, da purificação,
a unidade onde que foi lavado de todo o pecado mortal, onde que foi lavado do pecado original. Então, assim, queridos irmãos, que essa graça venha para nós, uma muito importante para nós. Diante da água, diante dessa aliança, da prefiguração, que nós saibamos compreender o verdadeiro sentido de um batismo, o verdadeiro sentido, como João Batista, ele batizava nas águas, né? Mas era um batismo da conversão, arrependimento de todo pecado. Já essa mesma água que jorra da cruz com o sangue de Jesus, ali nasce a igreja, a água do batismo nos liberta ali naquele momento do pecado original. É a água do batismo. Hoje nós passamos de criaturas a filhos amados de Deus, e o céu para nós é aberto diante da graça da purificação de nosso Senhor Jesus, o único intermediador que deu para nós essa graça. E diante do nosso batismo, nós caminhamos junto com os sacramentos, nós caminhamos junto com Jesus para chegarmos até o céu. Coloca a mão no teu coração e fala assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada gesto, por cada mover que o Senhor tem feito na nossa vida, por essa água que purifica, por essa água que nos transforma, por essa água que nos dá vida, que nos alimenta, que nos dá o agir do nosso dia a dia. Quando nosso corpo sente a presença divina, quando o nosso corpo sente a graça divina, é diante da purificação, é diante da conversão, é diante da redenção que o nosso coração se une a Deus. E a cada gesto, a cada simbolismo, a cada mover, Senhor, que o nosso coração se una mais a Ti. E diante deste anúncio, diante do Evangelho anunciado, diante do batismo, diante da conversão, diante do nascer de novo, nós temos também a graça, Senhor, de estarmos unidos a Ti. E todos os dias nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que nos encaminha. O Senhor é um Deus que nos guarda no seu coração. Por isso, Senhor, diante de todo o pecado, diante de todas as situações, dai-nos a graça da unidade perfeita contigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe.